Bom, já estamos no ar com mais um Minuto da Democracia. Eu até agora há pouco falei com a área técnica para ver quanto nós fizemos em 2019, 2020. Essa é uma experiência iniciada no PT, a bancada do PT na Alba, coordenada pelo nosso companheiro Marcelino Galo, ele que inovou, dialogando com a sociedade. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, Jorge Sola. Jorge Sola, que é deputado federal, médico, tem muita experiência na área administrativa, foi secretário de saúde quando a gente começava as grandes experiências de gestão em Vitória da Conquista e principalmente no governo do estado, onde contribuiu muito. Hoje contribui efetivamente com a política no Congresso Nacional. Mas, Sola, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, e eu queria iniciar a atividade de hoje perguntando diretamente qual é a tua opinião sobre o problema que nós estamos passando hoje com essa pandemia, e eu quero te perguntar, no primeiro momento, como médico, com essa compreensão como profissional da saúde sobre o que está acontecendo nesse exato momento no Brasil. Todos que estão nos acompanhando aqui no Minuto da Democracia, parabenizar por essa iniciativa da bancada do PT, parabenizar por sua atuação, seu mandato na liderança do partido, e é muito importante a atuação decisiva, determinada na nossa bancada do PT na Assembleia Legislativa. Marni, nós estamos vivendo, isso aí não há a menor dúvida, a maior crise sanitária mundial nos últimos 100 anos, e aqui no Brasil isso se resguarda de uma situação ainda mais grave, ainda mais complexa. É possível que hoje ou amanhã nós estaremos batendo na casa de 280 mil brasileiros mortos na epidemia do coronavírus. E eu tenho sempre chamado a atenção que a coisa que eu fico mais, ao mesmo tempo preocupado e indignado, é o quanto está sendo banalizada essa situação, quanto está sendo naturalizada. Eu tenho chamado a atenção porque às vezes a gente fala, são 1.800 mortes por dia, são 2.000 mortes por dia. Não são números, são pessoas, são pais, mães de família, amigos nossos. Eu quero aqui aproveitar e fazer a homenagem ao companheiro Zé Carlos, vereador de Dias Dávila, esposo da nossa ex-prefeita Jussara, que hoje nos deixou depois de vários dias de luta contra o coronavírus. Também a nosso companheiro Valmir Sampaio, que foi prefeito de Amargosa, que há poucos dias também perdemos. Nós estamos falando de um desastre, é uma tragédia. Quando a gente fala em 1.800 mortes por dia, Rodney, nós estamos falando de algo como 8, 9 grandes aviões caindo e matando toda a tripulação e todos os passageiros. É como se fossem 7 ou 8 barragens de Brumadinho estourando por dia. Então as pessoas precisam acordar para perceber o tamanho dessa tragédia. A morte por Covid já é hoje a maior causa de morte no país. Para você ter ideia, se você somar todas as causas de morte relacionadas aos problemas cardiovasculares, não estou falando só de uma, não, todas, todo o conjunto de mortes relacionado por todos os problemas cardiovasculares, Covid já mata mais. Se você juntar todos os tipos de câncer, não é o câncer específico de colo de útero ou de pulmão, não, todos somados, Covid já mata mais. E nós estamos na curva ascendente. Continua aumentando o número de novos casos e de mortes. E o Brasil hoje é uma preocupação sanitária para o mundo inteiro, porque nós estamos aqui sendo uma grande bomba para o mundo neste momento da pandemia. O Brasil é um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, com profundas desigualdades socioeconômicas, com profundas condições precárias de existência em vários segmentos da maioria da população.
não estamos tomando as medidas efetivas para evitar a transmissão do vírus, não estamos tomando as medidas efetivas para vacinar rapidamente. Então, o que a gente está assistindo é uma grande bomba relógio, onde nós estamos concentrando a capacidade de produzir novas cepas de vírus. O vírus, ele não vive no meio ambiente, ele só vive dentro do organismo humano e transmite de uma pessoa para outra no contágio. Se você tem transmissão acontecendo em larga escala e você tem uma vacinação lenta, o que é que está acontecendo? Aquelas cepas do vírus mais resistentes vão conseguindo sobreviver e se reproduzir mais. E é o que nós estamos assistindo, né? Nós já temos aquela chamada cepa de Manaus, que foi identificada, uma variante de maior gravidade, de maior transmissibilidade, já está presente praticamente em todo o território nacional. E eu lhe digo, Arni, para encerrar essa primeira participação nossa, não era para ser assim. O Brasil tinha todas as condições para ter um resultado muito melhor. Nós temos um sistema de saúde público, universal, capilarizado. Nós tínhamos capacidade de ter uma ação coordenada nacionalmente e chegando na ponta em cada município, fazendo a vigilância, fazendo o controle, evitando a transmissão. Infelizmente, o Brasil escolheu o pior momento da história para ter um insano na cadeira de presidente da República. E o que ele está assistindo é um verdadeiro genocídio, onde o grande responsável pela absoluta maioria dessas mortes e de casos que não deveriam ter acontecido é o presidente da República, que desde o início tem fomentado a disseminação do vírus, tem sido mais aliado do vírus do que da saúde da população brasileira, tomou todas as medidas para criar dificuldades para a contratação das vacinas, tomou todas as medidas para que o Ministério da Saúde abdicasse de ser a liderança do Sistema Único de Saúde e enfrentasse essa pandemia como deveria ter sido. É bom lembrar, nós vivemos, eu era secretário de Saúde do Estado, a epidemia do H1N1. Em apenas 3 meses, o Brasil vacinou 80 milhões de habitantes. Abrimos leitos de UTI, serviços no Brasil inteiro, de forma articulada, coordenada, o Ministério da Saúde, estados e municípios. E, infelizmente, o que a gente está vendo aqui agora é essa tragédia. Uma tragédia que o grande responsável é o insano que está na cadeira de presidente no Palácio do Planalto. Microfone. Pois é, tem hora que a gente esquece aqui, né? Então, primeiro, como eu falei no início, eu quero te agradecer pela participação, porque qualifica demais, principalmente para várias pessoas que nesse momento aqui estão nos acompanhando, né? O Valtinho, a Cleusa Juriti, o Fernandes de Pernambuco de Salvador, a Maiara, a Marla Santos, o Diego lá de Cipó, o André Neves do Bairro da Paz, a Rari Salles, que também está aqui conosco, o Edmilson Bolão, Patrícia Santos, o Nilde Vadinho também está conosco aqui, Cleiciane com a gente, Luizinho Campos, Nádia Rebelo, Deise Pereira, também a Aninha Santiago aqui conosco, a Guinelina, a Angelina, a Anailton, a Renécia e muito mais gente, o Ailton Machado, todos estão conosco aqui acompanhando. E também já estão aqui na sala conosco, Sola, os nossos deputados Zé Raimundo e também a deputada Fátima Nunes, que eu vou abrir aqui daqui a pouquinho para que eles dois também possam falar e interagir com você. Mas eu queria aproveitar aqui também e te perguntar sobre todo esse papel do nosso governador Rui Costa, principalmente do Nordeste, nesse todo esse combate, nessa politização ideológica que fez o presidente da República e o que tem feito o Rui e também os nossos governadores do Nordeste, principalmente com essa compra de vacina aqui para a Bahia. Como é que você está enxergando isso? Quais são a perspectiva? O tempo de chegada ainda dá para salvar muita gente? Porque várias pessoas me ligam e perguntam quando chega, quando começa a aplicação, qual é o tempo? Então, as pessoas que realmente estão preocupadas com a sua vida e a vida coletiva questionam e querem saber. Eu também quero saber a sua opinião sobre esse conjunto. Logo depois da sua resposta, eu vou passar a palavra para a Fátima Nunes e em seguida para o nosso deputado Zé Raimundo. Então, saudar nossos companheiros e amigos aí, nossa grande deputada Fátima Nunes, nosso grande amigo Zé Raimundo, muito bom participar com vocês aqui. Olha, felizmente, eu tenho sempre chamado a atenção que, felizmente, a Bahia não é uma ilha, mas,
felizmente, nós temos tido uma condução responsável, corajosa e determinada do governador Rui Costa desde o início da pandemia, né? Parabenizar a atuação dele e de toda a equipe, o secretário da Saúde, Fábio Vilas Boas, e todos os demais secretários. A ação coordenada e bem articulada do Estado com as prefeituras, independente do partido político do prefeito, isso tem sido muito importante. Isso fez com que a Bahia apresentasse números bem melhores do que a maioria absoluta dos estados. Isso fez, inclusive, que retardasse a disseminação do vírus no território baiano e tem tido, né, um papel importante em todas as dimensões. Na dimensão da redução da transmissibilidade, com as medidas de contenção, na dimensão da assistência à saúde, com a abertura de grande número de leitos de UTI, leitos especializados, isso tem sido muito importante, e também na dimensão da luta pela vacinação. A nossa bancada na Câmara de Deputados, Osni, tem trazido com prioridade 2 bandeiras nesse momento. A vacina já para toda a população e o auxílio emergencial de R$ 600 ser retomado para viabilizar suporte econômico à maioria da população. São as 2 dimensões mais importantes, são as 2 bandeiras mais importantes que nós precisamos, nesse momento, fazer para enfrentar uma pandemia que tem graves efeitos sanitários e graves repercussões econômicas e sociais. Infelizmente, o governo federal não tem dado conta de nenhuma das 2. Na questão da vacina, o consórcio Nordeste tomou uma iniciativa muito importante. Hoje, inclusive, no CCB, foi divulgado em vários veículos de comunicação que o governo americano teria cobrado de Bolsonaro, e ele atendido, uma posição contrária a contratar a vacina russa Sputnik. Ele jogou contra a contratação da vacina da Pfizer, da Janssen, da Sputnik, atrapalhou a negociação dos insumos com a Fiocruz para a produção da vacina de Oxford em parceria com a Fiocruz, criou imensas dificuldades para o projeto da vacinação via a produção com o Butantan. É bom lembrar que, se não fosse a iniciativa do Butantan, hoje a gente praticamente nem teria começado ainda a vacinação. E é bom lembrar, Osni, não sei se você sabe, mas o Butantan, em São Paulo, e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, são hoje os 2 maiores produtores de vacina na América Latina, graças aos investimentos feitos nos governos de Lula e Dilma. Nós temos hoje a maior fábrica de medicamentos biológicos na América Latina, no Rio de Janeiro, na Fiocruz. O Butantan e a Fiocruz juntas, elas produzem a maior parte das vacinas do nosso Programa Nacional de Imunização. São 300 milhões de doses, o Brasil tem o maior programa de vacinação pública do mundo, são 300 milhões de doses anualmente aplicadas, administradas, e por isso eu insisto, né? O Brasil deveria ter saído na frente, tinha tudo para sair na frente. Nós temos institutos como o Butantan e a Fiocruz, nós estávamos aqui no Brasil testamos aqui a vacina da Pfizer, foi testada aqui, junto com a Coronavac, junto com a AstraZeneca. As maiores principais vacinas que estão sendo usadas no mundo todo foram testadas no Brasil, com os nossos institutos de pesquisa, com as nossas universidades. E o que é que deu errado? Deu errado que o governo jogou contra. Criou todas as dificuldades, né, para que não avançasse rapidamente a capacidade do Brasil ter a sua população vacinada. Nós estamos agora correndo atrás do prejuízo, né, e, felizmente, o Consórcio Nordeste, o governador Rui Costa, tem tomado iniciativas importantes também nesse âmbito da vacinação. Obrigado, Sola. Aqui conosco está Vane do Renascer, o ex-prefeito de Itabuna. Também está aqui nos acompanhando. Também o Estácio Teles, a Idalícia, a Valmária, lá de Salvador, o Gervásio, que é vereador lá em Mansidão, também está aqui com a gente. O Luiz Flores, do governador Mangabeira, também está nos acompanhando. O Edgar, lá de Jiquié, Crisão daqui de Serrinha. E muito mais pessoas que não dá para estar falando o nome de todo mundo. Mas minha companheira Fátima Nunes, né, estamos aí com o nosso deputado, mas, para além de ser deputado, uma carreira brilhante na área da saúde, profissional de saúde, um excelente secretário,
que foi em Conquista, e também aqui no estado da Bahia. Então, estamos com o médico, né, e deputado federal Sola, do Partido dos Trabalhadores, aqui respondendo um pouquinho dessas inquietações sobre o momento que nós estamos passando. Então, aqui no Minuto da Democracia, é com você agora. Boa noite, meu caro colega, meu líder, deputado Osni. Eu quero fazer uma saudação muito especial ao nosso deputado federal, ex-secretário de Saúde, Jorge Sola, nosso companheiro deputado Zé Raimundo, que eu estou vendo aí na tela, e dizer que realmente o que nós podemos fazer nesse momento é reiterar toda essa explicação e aprender muito mais com esse grande deputado federal, Jorge Sola, pela experiência na medicina, pela experiência de estudo e por essa ação política partidária de grande amor ao próximo, que ele sempre demonstrou. Eu a conheci como secretário na gestão do ex-governador Jacques Wagner e posso comprovar de quantas vezes a gente, nesse sistema de saúde que é quase colapsado a vida inteira, né, a gente contou com o apoio, com o olhar, com o esmero, né, do compromisso e da responsabilidade dele com o povo da Bahia. E claro que agora, estando lá no Congresso Nacional, não tem feito outra coisa a não ser protestar contra esse governo genocida e apresentar propostas, articular com os outros pares para que, minimamente, aquilo que é um socorro para a humanidade e a população brasileira tivesse contado nesse momento, que foi o auxílio emergencial. E, claro, deputado federal Jorge Sola, que a gente aqui, eu agora estou no sertão, esse um ano inteiro, né, trabalhando aqui remotamente, mas sempre dialogando com as pessoas através da internet, para mostrar que o PT, na hora do vamos ver, na hora das dificuldades, quem defende o povo brasileiro, quem defende o povo baiano, é o PT. É o PT que está com a bandeira sempre assinando por justiça, por saúde, por educação, por moradia, contra o golpe e na busca de volta da democracia. E nesta semana que tivemos essa anulação de uma sentença que nunca devia ter acontecido, que foi a sentença contra o presidente Lula. Reanima a nossa esperança. E a gente observou como as primeiras palavras do presidente Lula, nesse momento de liberdade e de força e luta para combater a epidemia, o coronavírus, ele obrigou ao presidente Bolsonaro a colocar a máscara e a acenar. Se vai cumprir, eu não sei, mas pelo menos a acenar que vai também se empenhar pela vacina. Ele que negou, durante todos esses meses, negou as ciências e sempre incentivou as aglomerações e buscou criar dificuldade com os governadores, né, criando sempre atrito com os governadores, que determinou o isolamento social, o distanciamento, ouvindo as ordens e as normas da Organização Mundial de Saúde, e também criou dificuldade com outros países que hoje já estão aí com a sua população vacinada, ou pelo menos em um andamento bastante acrescido, diferente do Brasil, que esse pingo, essa conta-gotas aí para os mais idosos, para quem está na linha de frente. Então, estamos aqui juntos, né? Nossa bancada de deputados estaduais, com a bancada de deputados federais, com o PT, sempre na luta por vacina já, por auxílio emergencial e por democracia. Essa é a nossa batalha no sertão e no litoral. Muito obrigado. Obrigado, minha deputada, do sertão ao litoral. Essa guerreira. Meu deputado Sola, eu vou pedir para que Zé Raimundo faça o comentário dele e também colocar pela sua fala, nós poderíamos estar vendendo vacina para o mundo inteiro, né? Se tivesse um presidente sério, porque nós temos 2 institutos que têm capacidade e condições, como você relatou,
né, financiado muito seriamente pelo governo do PT. Mas, Raimundo, eu queria primeiro a sua fala, para depois a gente escutar novamente o nosso deputado Sola. Pois não, líder, nosso querido líder Osni, eu queria dizer do privilégio de estar participando deste programa, que já é uma tradição do nosso partido, iniciada, como você bem falou, pelo nosso líder Marcelino Galo, e você dá continuidade, mostrando o empenho coletivo da nossa bancada nesse esforço pedagógico de conversar com a militância, de levar informações. Dividir com você ao lado aí do nosso querido deputado federal, Jorge Sola, dessa guerreira Fátima, que está sempre no sertão, mas sempre também com o olho nos navios e nos barcos que passam lá pelo oceano, né? Mas eu queria, Osni, dizer do privilégio, né, de não só do companheirismo, da militância política, né, mas de ter no nosso quadro um deputado federal, um companheiro como Jorge Sola, que combinou ao longo de sua vida, não é, duas características importantes, que é a do conhecimento e da militância e da organização. Então, nesse momento, é muito importante a presença dos nossos dirigentes na área da saúde. Sola faz parte dessa geração de intelectuais orgânicos que defenderam um sistema de saúde público, gratuito, universal, que foi o SUS, né? Ele ainda garoto, né, nas mobilizações estudantis e na Constituinte defendendo essas bandeiras, e depois o destino o premiou como um dirigente dos mais inovadores que nós assistimos aqui na gestão do PT, na primeira gestão de Guilherme, e depois no Ministério da Saúde. E aí eu tive o privilégio, né, de tê-lo um pouco aqui também como colaborador do nosso governo, mas, sobretudo, lá no Ministério da Saúde, viu, Osni? Olha, como era bom ser prefeito no período de Lula, de Humberto Costa, de Jorge Sola em Brasília. Você pegou alguma coisa ainda, né, Osni? Você pegou, Osni pegou, viu, Sola, mas não pegou aquele momento que nós montamos tantas coisas, né? Aí eu fico olhando do Sola, meu Deus do céu, se não fosse os governos do PT em âmbito nacional e depois aqui na Bahia, olha, nós estaríamos a coisa é braba. Seria um arraso, seria uma destruição total. Porque, olha, eu acompanhei, viu, Osni? Eu acompanhei eu diria assim, a criatividade, né, do companheiro Jorge Sola, de toda a equipe, né? Aqui em Conquista, com a doutora Suzana, com o Osto, depois com Viviane, né, outros companheiros. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto do Sola, que você foi um dos incentivadores. Com o Wagner, vocês retomaram a Bahia Farma. Aqui comigo, né, a gente tentou aí uma experiência de um laboratório, Osni, um laboratório para produzirmos fármacos aqui em Vitória da Conquista, porque a Bahia Farma tinha sido privatizada. E a retomada da Bahia Farma foi importante também para recolocar a Bahia nesse debate nacional. E lá no Ministério da Saúde, naturalmente, não é? Sola e todos os tantos outros companheiros impulsionaram, ajudaram toda essa geração para criar uma alternativa nacional, de independência nacional, não é verdade, Sola? Então, hoje, Sola, só para, assim, eu vi a fala do Lula, a fala muito interessante, que recoloca a necessidade de uma independência nacional. E os indicadores que a gente viu, quer dizer, pergunta como é que a Índia, claro, já tem uma tradição, como é que a Índia se fortaleceu tanto nessa área, como é que outros países se fortaleceram e nós regredimos. E o grande desafio, Sola, ainda é possível se retomar um processo de construção de um parque nacional tecnológico na área dos fármacos, de outras tecnologias, enfim, nessa área da saúde, e eu diria mesmo até reconectando com o passado, com a história, né? Quem lembra de Oswaldo Cruz, aluno de Pasteur em Paris, traz para o Brasil, né, no início do século XIX, modernizou praticamente um ramo da medicina que era raro. O Brasil foi, de certa maneira, sintonizado com o mundo. Hoje, nós estamos na periferia. Você ainda acredita, Sola, que é possível retomarmos esse processo de reconstrução nacional e colocar o Brasil com a capacidade de
pelo menos, se relacionar de forma mais, digamos assim, autônoma e competitiva e colaborativa, que é o termo mais correto hoje, né? Colaborativa com esses países emergentes. Isso porque a gente viu que você foi um dos estimuladores, né, desse debate, né? E, por fim, parabenizar a Osni, a você, e, sobretudo, esse trabalho da bancada federal, que vem sendo muito reconhecido por essa capacidade de dobrar aquelas coisas terríveis que o Bolsonaro manda, e a gente tem conseguido driblar e conseguir, não é isso, melhorando esses projetos e construindo alternativas para o enfrentamento, ainda que não total, tático nesse momento. Mas a minha pergunta fundamental, Sola, é essa experiência sua e as potencialidades que a gente se encontra ainda nesse momento, se seria possível a Bahia Pharma, enfim, outras experiências, como a de Pernambuco também, que é muito importante. Na verdade, os laboratórios, né, as estruturas públicas é quem estão segurando essa onda. Nessa linha aí, e no mais, Osni, agradecer a oportunidade de estar aqui com você e toda essa sua equipe aí, Mara, Priscila, né, esse pessoal muito legal aí, que está sempre disponível para trabalhar em nome da bancada. Eu que agradeço a você, deputado Zé Raimundo, você que principalmente conhece um pouco mais do que nós toda a história de luta de Sola, e também a minha companheira Fátima Nunes. Antes mesmo do meu companheiro Sola responder, eu queria só dar um abraço para o William da Rede Mar, que está aqui nos acompanhando, também o Edgar, que ele faz questão de dizer que tem o melhor sistema de saúde, mas o pior governo, né, para fazer a gestão num momento como esse. O Alex Santos está mandando um abraço para todos os deputados, o Paulo Mota também está aqui conosco. O Ailton Machado colocando que o governo está preparando aí o golpe, por isso que é um caos social, mais um golpe dentro do golpe. O Eto José aqui, que era secretário da Federação Baiana de Consórcio, está dizendo que os consórcios têm debatido a compra de vacina, só que ao mesmo tempo tem dificuldade porque precisa passar pelo Plano Nacional de Imunização e isso tem dificultado a ação deles. A Marivalda Bispa disse que escolheu os melhores líderes para seguir, se referindo aqui a todos nós. Mandar um abraço aqui ao Ronaldo, que está também nos acompanhando, o Gustavo Bentivi, o Walter, lá de Tabatã, no Mucuri, está dizendo que a solução do país é PT, Lula lá, né, diretamente de Costa das Baleias. Um grande abraço e a todos os outros também que continuam aqui nos acompanhando. Sola, é com você. Abri aqui o microfone. Primeiro, agradecer as palavras aí dos companheiros, a nossa amiga Fátima Nunes, nosso amigo Zé Raimundo. E Zé fez uma pergunta assim, muito importante, Osni, porque nós vamos tratar o que diz respeito à saúde, mas a destruição do parque industrial brasileiro é algo de dimensões gigantescas, né? Não vou ter tempo aqui de detalhar, mas vocês estão acompanhando o que está acontecendo com a Petrobras, com a indústria petroquímica, o que fizeram com a indústria naval, o que fizeram com a indústria de construção pesada no Brasil. Nós estamos no processo, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma em 2016, de lá para cá, todos os grandes projetos de industrialização, de desenvolvimento nacional, foram atacados de forma absurda, né? Forma absurda. Vamos pegar aí a questão dos medicamentos e do complexo industrial de saúde como um todo, né? Que entra medicamentos, vacinas, equipamentos, né? No governo Fernando Henrique Cardoso, Zé, o Brasil destruiu a farmacêutica. Na década de 90, o principal motor da produção de medicamentos eram fármacos feitos à base de produtos químicos. E a matéria principal era produzida, e é produzida, na chamada farmacêutica, as indústrias que produzem os princípios ativos para essa área. E a lógica e o discurso é melhor comprar mais barato fora do que pagar mais caro para a produção nacional. Isso é um grande equívoco, né? Porque quando você abre mão da sua capacidade em qualquer nível de gestão autônoma dos insumos tão essenciais como medicamentos, você está entregue, né? Fizeram isso. O governo Fernando Henrique destruiu a farmacêutica brasileira. Foram fechados os maiores laboratórios públicos estaduais, entre eles a Bahia Pharma, né, nesse período. Com o governo do presidente Lula, eu estava no Ministério da Saúde, você lembrou bem aí com a equipe do ministro Humberto Costa, nós retomamos o debate
de o governo e o SUS é um grande indutor. Quantos países têm mais de 200 milhões de habitantes e tem um sistema de saúde público universal? Eu sempre chamo a atenção, qualquer multinacional da área de saúde, quando produz um novo medicamento, a primeira coisa que ele se pergunta é: cadê aquele país lá da América do Sul que faz compra centralizada para 200 milhões de consumidores? O Brasil é o maior comprador de insumos de saúde, porque compra um sistema único, universal, público, para mais de 200 milhões de pessoas. Enquanto que os grandes outros países são mercados privados ou são países com a quantidade menor de habitantes, que têm sistemas públicos como o nosso, a gente tem esse potencial. O que é que o governo Lula começou a fazer? Em 2004, nós tivemos o primeiro projeto nessa linha, que foi com um medicamento chamado alfapoetina, numa parceria com o governo cubano. E, a partir dali, surgiu várias linhas de desenvolvimento que ficaram depois conhecidas como parcerias de desenvolvimento produtivo, chamadas PDPs, que, na verdade, são PPPs voltadas para estimular a produção de insumos da saúde e voltadas para fazer a transferência de tecnologia para os nossos laboratórios públicos. Nós temos hoje o maior programa de vacinação do mundo, como eu falei antes, porque o Butantan e a Fiocruz receberam investimentos e receberam tecnologia para produzir. A vacina contra a gripe, que é feita anualmente, é produzida no Brasil. A vacina contra câncer de colo de útero, né, que é feita já com nossos adolescentes, é produzida no Brasil. A maioria absoluta das vacinas que nós utilizamos hoje são produzidas no Brasil. Nós não teríamos capacidade financeira e orçamentária para comprar todas na mão dos grandes produtores internacionais. Nosso sistema de vacinação seria menor. E isso avançou. Avançou a tal ponto que chegamos a ter a reativação de laboratórios como a Bahia Pharma e a ampliação de laboratórios que haviam resistido em outros estados. Então, hoje nós temos uma capacidade de produção ampliada e chegamos a ponto de ter um projeto também para equipamentos na área de saúde. Zé Raimundo está lembrado da radioterapia, que inclusive Vitória da Conquista foi um dos municípios que está no projeto, que está para receber o equipamento. O Brasil fez a maior compra de equipamento de radioterapia do mundo. Foram 80 aceleradores lineares comprados, com uma condição, de que a fábrica viesse a ser implantada aqui no Brasil. É a primeira fábrica desses equipamentos, abaixo do México para baixo, não tinha, só tem 2 fabricantes no mundo. E essa foi a lógica. Você contrata uma multinacional um determinado medicamento com a condição que essa produção vai ser transferida progressivamente para um laboratório público. E graças a esses projetos é que o Butantan, ó como encaixa direitinho, né? O Butantan fez isso na parceria com a China. E a Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, com a Universidade de Oxford. Não é uma mera compra de vacinas. Você está comprando vacina inicialmente e está aprendendo e trazendo as condições para que a produção... Nós vamos ter produção completamente nacional ainda esse ano aqui. E já poderíamos estar usando as vacinas aqui produzidas se não fosse o atraso causado pelos absurdos que o governo Bolsonaro tem desenvolvido, inclusive, nesse âmbito. Atrasou a vinda dos princípios ativos da China, atrasou a parceria do Butantan com o Ministério da Saúde. Então, nós podemos retomar, Zé? Podemos e iremos. Eu sou um otimista incorrigível. Nosso presidente Lula já botou a cara com toda a força. Se um discurso só de Lula fez Bolsonaro botar máscara e mandar agilizar a compra de vacina, você imagina, com Lula presidente, o que é que nós vamos fazer de novo nesse país? Vamos fazer mais e melhor, não é, Fátima? E vamos fazer, repito, vamos fazer mais e melhor. Nós vamos retomar o patamar que nós tínhamos anteriormente e dar, com certeza, outros saltos para frente. Se com Lula em 2003, 2004, 2005 e por aí foi, nós criamos o SAMU. Já pensou, Zé? Só tinha Vitória da Conquista na Bahia. Era o resgate médico. Hoje nós temos 170 milhões de brasileiros morando em cidades com o SAMU funcionando. Já pensou em enfrentar essa pandemia sem o SAMU, você botando o paciente com Covid
no fundo de um carro, sem nenhuma condição de assistência para ele chegar, sabe-se lá como, numa emergência. E não teríamos as UPAs. As UPAs são os governos do PT. E a contaminação, né, Sola? Que inevitavelmente ocorreria, não é? Se você transportar um paciente sem a... Você hoje bota um paciente grave numa ambulância com cuidados de uma equipe profissional, com médico, com socorrista, com enfermeiro, leva para uma UPA que não existia também nos governos do PT e prepara as condições. Estamos lutando aqui para vacinar com os institutos que são centenários, como você lembrou aí. O Butantan fez 120 anos, a Fiocruz da época de Oswaldo Cruz, só que até o governo do PT eles estavam sem investimentos. Todos os grandes investimentos do Butantan e da Fiocruz, a linha de produção que estão sendo usadas para a vacina, a fábrica de medicamentos biológicos. E mais, José, eu tenho feito questão, como deputado, participar sempre da Comissão de Seguridade Social e Família, onde está o âmbito da saúde e previdência, e na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Uma das primeiras medidas do governo Temer foi tentar destruir a Fiocruz. Ricardo Barros era ministro da Saúde e eles fizeram de tudo para romper as parcerias da Fiocruz, que estava em desenvolvimento, para incorporação de tecnologia, para parar a fábrica de medicamentos biológicos, para impedir que o projeto da nova fábrica de vacinas, que vai iniciar a construção agora, que tinha sido o projeto começado com a presidenta Dilma, que pudesse ir para frente. Foi uma luta grande na Câmara para a gente tentar, entramos com ação no Supremo Tribunal, entramos com ação no TCU, para evitar que eles interrompessem os projetos, os programas que já estavam em curso desde os governos Lula e Dilma, com o Butantan e com a Fiocruz. Só, daqui a pouquinho eu vou te fazer um último questionamento, que a gente está partindo para a parte final de mais um Minuto da Democracia. De novo, agradecendo aqui os deputados que continuam conosco, o Zé Raimundo, que é um guerreiro lá da região de Conquista. Na verdade, ele tem um cinturão vermelho ali de 4 territórios, viu, Sola? Ele não é brincadeira, não. Viu? E essa deputada aí do Sertão Litoral, ela está onde chamá-la, então ela não brinca em serviço. Ainda tem muita gente conosco, a Márcia Peleteira continua com a gente, o Gustavo Bentivi, agora há pouco eu vi, tem o Diego, o Tiago Nascimento lá, que é um prazer estar acompanhando esse debate com o conjunto da companheirada aqui também, e muitos outros. Eu mando um abraço para Nelson Ramos, ele está perguntando se os governadores podem ou não podem comprar. Nelson, pode. Nosso governador Rui Costa já assinou, mês de abril vai chegar 9.700.000 unidades, além do Nordeste ter comprado, tem muita coisa andando aí, graças a Deus. Eu tenho certeza que em breve nós vamos resolver o problema pela agilidade, vontade e perseverança dos políticos que são afim das pessoas, que são afim da vida, da defesa da vida, e foi isso que a gente assistiu nos episódios aqui no Brasil. Mas, Sola, além dessas lutas que você relatou aí, principalmente na área de saúde, aqui na Bahia a gente tem Rui com toda essa boa vontade, mas perseguido pelo governo federal, não tem o recurso que ele gostaria de ter, mas aqui nós, dos deputados da Bahia, estamos firmes com ele, colocando nossas emendas à disposição, mesmo sendo poucas, mas colocamos à disposição dele. Votamos semana passada o empréstimo de 500 milhões para a Embasa, que vai facilitar chegar água potável e muitos outros serviços a muitos municípios, principalmente o homem e a mulher do campo. Hoje votamos regime de urgência para 1 bilhão e 500 milhões. De novo, esse recurso vai ser para fazer estradas, que tem muitas que estão ruins, mas para outros investimentos estratégicos. Então, o nosso governador, que mantém uma saúde financeira muito boa do estado da Bahia, e, claro, isso facilita com que a gente possa tomar esse empréstimo. Mas eu te pergunto, e quais são as grandes lutas que ainda você enfrenta no Congresso, que a gente sabe da dificuldade de aprovar o auxílio emergencial, sabe da dificuldade de aprovar os projetos para o povo, e, às vezes, a gente percebe aí que é passado o rolo compressor dessa máquina pública, votando aquilo que eles querem, não a vontade popular. Eu queria que você ainda fizesse um relato aí para nós. Então, Ani, eu estou, junto com o ex-ministro Alexandre Padilha, nosso deputado federal pelo PT de São Paulo, nós dois estamos representando a bancada do PT na comissão da Câmara de Acompanhamento da Pandemia.
E desde o dia 12 de fevereiro do ano passado, nós estamos há mais de 1 ano e 1 mês. Sola, desculpe rapidinho, só para pedir para Jacó abrir o vídeo dele, que ele não está aqui, entrou aqui para ser visto entre nós, só para ele escutar e abrir o vídeo e entrar aqui entre nós, tá bom? Ele já está abrindo aí, já deve ter me ouvido aí, mas por favor, Sola, desculpa aí ter interrompido. Bem-vindo aí, deputado Jacó. Valeu, Sola, desculpa aí. Estava na caminhada. Também. Então, eu estava comentando, desde o dia 12 de fevereiro do ano passado, que essa comissão da Câmara, com a representação de todos os partidos, mesmo assim, fechou com unanimidade um plano e fomos ao Ministério da Saúde. Era o Mandetta, né, que era o ministro, de lá para cá já passou o Tais Schubev, que levou 30 dias, e depois entrou o ministro Pazuello, que diz que é especialista em logística, mas o maior feito dele foi mandar o estoque de vacinas que era para o Amazonas, para o Amapá, e o que era para o Amapá foi para o Amazonas. É aí que mostra como esse governo é, até, além de tudo, incompetente, né? E naquela ocasião, desde então, nós estamos cobrando 5 grandes medidas emergenciais. A compra de equipamento de proteção individual para todos os profissionais de saúde. Mais de 90% que está comprando são estados e municípios. Há um investimento nos laboratórios para garantir testagem em larga escala, para você poder identificar os contaminados e fazer isolamento. Isso não foi feito até hoje. O Brasil, nós somos hoje o 2º país em número de casos novos no total. Somos hoje, infelizmente, o país com o maior número de casos novos no dia, né? Já passamos os Estados Unidos. No entanto, a capacidade de teste ainda deixa muito a desejar, né? Ainda é uma das menores por habitante. Cobramos recursos financeiros para estados e municípios, especialmente para os leitos contratados. O Ministério da Saúde, agora em fevereiro, Orni, cortou 70% dos recursos dos leitos de UTI que estavam contratados desde o ano passado. Cobramos investimento para abrir novos leitos. Na época, o Ministério se comprometeu equipamento para 14 mil leitos, só entregou um pouco mais de 2 mil. E cobramos investimento nos meios de comunicação para fazer campanhas orientando a população. Naquela ocasião, em 12 de fevereiro, a gente não tinha ainda a perspectiva da vacina, mas já cobrávamos investimentos no Butantan e na Fiocruz para as parcerias que permitissem, inclusive, fazer os testes que terminaram acontecendo e mostraram os resultados positivos. Então, essa é uma luta que vem desde antes dos primeiros casos chegarem ao nosso estado e continua. Mas tem um outro âmbito importantíssimo, que é o apoio financeiro, econômico para a nossa população. Não dá para você abrir mão, abdicar de que o Estado brasileiro tenha uma obrigação de fazer os investimentos dessa natureza. Os Estados Unidos botou agora 1,9 trilhões de dólares esse ano. Ano passado, depois de muita luta, ó, eu faço questão, eu ouço muito o pessoal dizer: Bolsonaro mandou um projeto para o auxílio emergencial fosse de R$200. Ele nunca mandou nenhum projeto, nem de 100, nem de 200, nem de 500, nem de nada. Eu quero desafiar quem até hoje estou cobrando. Me mostrem qual foi a medida provisória, qual foi o projeto de lei que o Executivo, que o governo Bolsonaro mandou para a Câmara ou para o Senado, propondo o auxílio emergencial. Nunca mandaram. O PT propôs um auxílio no valor de um salário mínimo, e depois de muita queda de braço, nós conseguimos aprovar de R$600. E era para ser prorrogado até enquanto perdurasse a pandemia. O que é que ele fez? Fez uma medida provisória, essa foi ele que fez, para baixar para R$300. E até hoje, o Congresso nunca foi permitido que a gente votasse a medida provisória, porque eles sabiam que ia ser derrubada. Este ano, nós já estamos no 3º mês, com a pandemia na pior situação enfrentada, e até agora não tem auxílio emergencial. Não tem novamente, não tem nenhum projeto do governo para o auxílio emergencial. E o Congresso aprovou uma PEC. Semana passada, nós ficamos extremamente indignados com isso. Passamos 3 dias obstruindo lá no Congresso para tentar impedir a aprovação. Aprovaram uma PEC dizendo que era para dar o auxílio emergencial, mas é uma grande mentira, porque a PEC, o único artigo, a PEC 186, o único artigo que ela fala do auxílio emergencial foi para dizer que se o governo vier aprovar o auxílio emergencial esse ano,
não vai poder passar de 44 bilhões o gasto. Ano passado gastou 300 bilhões. Que significa que, se o governo Bolsonaro vier aprovar esse ano o auxílio emergencial, vai ser 1/7 do total gasto no ano passado. É o único artigo. Em compensação, aprovaram o congelamento do salário mínimo. Inclusive, a gente precisa, e você como líder queria propor, precisa aumentar a divulgação disso. Porque nos meios de comunicação não está se divulgando. A PEC foi feita emergencialmente porque eles queriam congelar o salário mínimo e aprovaram o congelamento do salário mínimo. Congelamento do salário dos servidores públicos nas 3 esferas de governo, inclusive os profissionais de saúde, os profissionais da segurança. Aprovaram meter a mão nos dinheiro dos fundos, fundo de cultura, fundo de ciência e tecnologia, fundo social, para pagar a dívida pública, para pagar mais lucros por rentistas e por banqueiros. Então, isso foi o que eles fizeram. No momento que estão quase 280 mil mortes, no momento que a gente está na pior situação da pandemia, em vez de aprovar o auxílio emergencial de R$600, pelo menos, para a nossa população, eles aprovaram limitar os gastos, se vier a acontecer, congelar salário mínimo, congelar salário dos servidores e meter a mão. Ia ser pior, porque eles iam levar 230 bilhões que vem do pré-sal para a saúde e educação, eles iam levar também para os cofres dos banqueiros. Isso aí a gente conseguiu obstruir na semana passada. Mas essa é uma luta importante e vamos continuar cobrando essas 2 grandes bandeiras, que é vacina já, auxílio emergencial de R$600 para toda a população, para garantir a sobrevivência, para as pessoas poderem evitar a contaminação, botar comida na mesa e garantir o bloqueio na transmissão do vírus. Saudar nosso grande amigo Bira Coroa, nosso deputado estadual, grande parceiro aí de muitos anos. Orni, Bira foi meu contemporâneo no movimento estudantil. Então, Bira, eu conheço e milito com ele há 40 anos, viu? Aí esses cabelos brancos dele, então, não engana ninguém. Ele fica disfarçando aí, mas somos contemporâneos. Que bacana. Como você anunciou aí a presença dele, Sola, tanto o Bira como o Jacó... Desde a pré-escola, viu? Desde a pré-escola. Desde a pré-escola. Eu vou abrir um pouquinho aqui, não vai ser muito, aí 1 minutinho e meio para cada um. A gente está tentando fazer no máximo 1 hora a live, já temos 50 minutos, para não ficar tão longo. A gente continua aí com o público bom, nos acompanhando, comentando, tem muita gente conosco aqui, ainda não dá para ler todo mundo, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho aí o Jacó, um pouquinho o Bira, para depois a gente encerrar, né? Para ficar aí, tentar aí, segurar aí 1 hora de live, não forçar muito, até mesmo porque eu não sei se esse programa que a gente está aí, o aplicativo tinha um formato que 1 hora caía, não sei se esse aqui tem limite. Mas vamos ver se a gente fica em 1 hora de atividade, que está muito boa. Eu sei que Jacó e Bira aí estavam em outras atividades, que eu sei como é a correria da companheirada, mas eu queria abrir rapidamente um pouquinho para Jacó. Logo imediato, Bira pode assumir a palavra, tá? Pronto. Boa tarde, boa noite, Sola, boa noite, Osni, boa noite, Zé Raimundo, Bira, Fátima, dizer da nossa alegria. Rapaz, eu fui no médico e ele disse, você tem que caminhar. Aí eu tô aqui na pilha de todo dia de tardinha, caminhar um pouquinho para aguentar o tranco. Estava aqui na caminhada depois da sessão. Sola, rapidinho, eu queria parabenizar os e a bancada por essa iniciativa, que eu acho extremamente importante, e lhe chamar para esse debate, você que é um deputado federal conhecedor profundo desse tema da saúde e tudo que envolve, pela sua experiência e pela sua dedicação de vida. É um debate extremamente importante. Eu queria lhe fazer uma pergunta, Sola, da sua opinião, que eu estou sendo muito procurado pelos médicos formados no exterior, e que precisam de revalidar seus diplomas. Porque nessa crise daqui da pandemia, a gente vê a falta de médico, nós temos médicos sobrando que não pode atuar porque não tem autorização. E essas famílias todas são impactadas. Eu queria saber a sua opinião, Sola. Como é que você vê, como é que você está vendo esse decreto do governo do Estado aqui para a revalidação dos diplomas? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, que eu sei que é uma causa que você acompanha e que você está acompanhando bem de perto. Era isso, eu lhe agradeço, parabéns. Vou responder, Arni. Bem rapidamente, isso é muito importante essa pergunta,
Nós estamos nos dando ao luxo de deixar milhares de médicos sem poder atender a nossa população no momento mais grave de saúde pública desse país. E isso é fruto também do golpe de Estado. Nós tínhamos, até tirar a presidenta Dilma, nós tínhamos anualmente uma prova nacional de revalidação. Não era validação automática, não, Jacó, mas tinha uma prova anual. Qualquer profissional podia fazer, comprovar a sua capacidade técnica e ser aprovado. Foi parte do acordo do golpe. Fizeram um acordo com as entidades médicas nacionais, eu tenho denunciado isso o tempo todo. Foi feito um acordo com as entidades médicas nacionais para apoiarem o golpe para tirar Dilma, que não faria mais validação de diploma. E renovaram esse acordo para a eleição de Bolsonaro, que foi apoiado por essas lideranças de direita do Movimento Médico Nacional. Não é por acaso que a última prova de validação que terminou foi no governo Dilma. A última prova começada no governo Dilma nunca concluíram. E começaram a prova no passado, por muita pressão no Congresso, eles conseguiram aprovar uma lei. Eles atrasaram mais de 6 meses o cumprimento, fizeram a primeira etapa e não concluíram até hoje. E ninguém sabe quando é que vai concluir, se vai concluir. É algo, mais uma atitude criminosa deste governo e mais uma destruição que é sequela, consequência do golpe que tirou a presidenta Dilma. E parabenizar o governador que já aprovou o decreto com um programa para apoiar nossas universidades estaduais a montarem programas de revalidação de diploma. Espero que em breve saia o primeiro edital. A Universidade Estadual do Maranhão já concluiu a primeira turma e volto a insistir que fazem a propaganda que é a validação automática. Não é. Vai ser um programa com estágio supervisionado, com acompanhamento de prática e vai garantir, né, as condições de um bom exercício profissional. Essa é uma grande novidade, viu? Isso é bom demais. E Rui entrando nessa luta aí, eu tenho certeza que nós vamos ter muito médico bom já. E quem sabe aí poderíamos ter essa turma toda ajudando na sobrevivência num momento tão difícil como é que está agora. Bira, com você, meu deputado. Eu quero saudar a todos os companheiros e companheiras, saudando Osni, nosso líder na Assembleia Legislativa, saudando Zé Raimundo, Jacó, Fátima e demais colegas deputados estaduais, saudar todos os que estão acompanhando esse processo, em especial saudar o companheiro Sola, né, que, como ele muito bem colocou, a gente está aí já indo para uma idade avançada nesse processo de luta, e Sola colocou muito bem, são quase 40 anos, em torno de 40 anos de militância conjunta, e aí eu quero mais uma vez saudar e agradecer ao companheiro Sola pela riqueza do debate, pela quantidade de informações e dados que ele traz nessa live de hoje, que vai ajudar não só a nossa discurso e debate aqui no Parlamento Estadual, mas também a todos que estão acompanhando, porque ele faz uma avaliação bastante consistente em relação ao desmonte que foi feito pelo governo Bolsonaro, em especial na saúde. Os efeitos do Covid ele só não tem sido mais letal do que o que já conseguiu ser, graças às intervenções feitas pelo governador Rui Costa, toda a sua equipe, e aí eu quero aproveitar para destacar o secretário Fábio, que se dedicou e tem se dedicado a todo instante nesse enfrentamento, a maioria dos nossos prefeitos, eu digo a maioria porque tem alguns prefeitos que não têm tido essa compreensão e esse compromisso, e está pagando um preço muito alto, quem paga é a sociedade. Há exemplo na minha cidade de Camaçari, que tinha condição de fazer um enfrentamento diferenciado, o prefeito deixar de ser apenas lobista e ter a capacidade de ter ações e intervenções, o que ele não tem conseguido fazer, entrou no lobby, e agora não conseguiu tomar as medidas devidas de contenção, não fez uma barreira sanitária em nenhum dos momentos. Enquanto Salvador fechou as praias, as de Camaçari ficaram abertas, enquanto as festas de final de ano foram coibidas em muitos dos lugares do nosso estado, aqui em Camaçari, ela foi propagada, inclusive, pelo prefeito, convidando para esquemas de fogos tradicionais nos pontos já de cultura do nosso povo, e isso, consequentemente, nos trouxe um efeito muito grande. E na semana do Carnaval, que a cidade ficou aberta, mesmo não tendo Carnaval oficial, mas teve festas em muitos dos lugares, porque a cidade ficou aberta, Salvador inteiro veio para o litoral de Camaçari,
porque aqui não tinha restrições. E a consequência a gente está vivendo hoje. O dia de hoje, Sola, foi um dia muito duro para a gente, né? Nós estamos perdendo muita gente das nossas proximidades, das nossas relações e da nossa convívio na política, né? Hoje nós perdemos aqui para o Covid, né? Dr. Zé Carlos, que você muito bem conhece, foi vereador, presidente da Câmara de Dias Dávila, esposo da nossa companheira e ex-prefeita Jussara, né? Tivemos a morte do garoto Bruno, um jovem promissor, que muito tem contribuído na política do nosso município, empresário que também não resistiu à ação do Covid, entre outras figuras que eu poderia estar aqui preenchendo uma lista imensa, né? Então, isso é muito agravado em decorrência da ausência de políticas, para enfrentamento. Não foi ausência de política, foi para o enfrentamento, porque na lógica do Bolsonaro, ele está fazendo uma política que interessa e a qual ele se comprometeu e a qual ele tem assumido. E aí Sola coloca muito bem na sua fala, inclusive, Jacó, quando apresenta a questão da revalidação dos diplomas dos médicos formados fora do Brasil. E aí nós tivemos aí em 2007, 2009, uma luta muito grande, Sola contribuiu muito, que foi trazer para dentro do governo do então presidente Lula esse debate, essa discussão, em qual foi criado um programa de revalidar os currículos, e prioritariamente utilizando os médicos formados em Cuba, e depois se abriu para todos os médicos formados fora do Brasil. Isso porque nós tínhamos, em 2007, Osni, 180 médicos e médicos voltando de Cuba formados da Bahia, na Bahia. Só em Camaçari eram 5, e com um diploma não validado. E, consequentemente, o nosso governo teve esse compromisso. Sem contar que a política de por fim, a um dos momentos mais estratégicos de avanço da política, foi o Mais Médico. Isso nos trouxe também um peso muito grande, porque o trabalho de prevenção e acompanhamento que vinha sendo conduzido com a relação do Brasil com Cuba, que foi interrompido um pouquinho antes do Bolsonaro, ainda no governo do então golpista, por consequência, também nos distanciou num trabalho importante de prevenção. Queria, não me alongar mais do que isso, parabenizar, Osni, pela iniciativa, parabenizar a nossa... Queria, Osni, não me alongando mais do que isso, entrou uma ligação aqui, parabenizar mais uma vez a bancada por essa iniciativa e dizer do quanto tem sido importante esse minuto do PT. Parabéns, companheiros, não vou me alongar muito. Bom, eu que agradeço a você, Bira, Zé Raimundo, Fátima, Jacó. Jacó aqui, minha esposa disse aqui que se eu não andar um bocado aqui com ela, que eu vou ter que comprar câmera para alargar o tamanho da imagem, que diz que eu estou começando a engordar aqui pela bochecha, né? Jacó já está firme andando aí, está me fazendo inveja. Vou ter que fazer alguma coisa também. Obrigado, meus colegas deputados, minha companheira Fátima, que representa as grandes guerreiras mulheres desse partido, dessa luta no mês tão importante. Sola, muito obrigado. É muito provável que a gente te chame de novo aí, porque o seu debate é tão importante, tão latente nesse momento, a gente não pode nunca perder um profissional como você num debate como esse. Nós vamos estar seguindo toda segunda-feira, mas é provável que a gente, quem sabe, possa puxar minutos extraordinários da democracia no nosso programa do PT aqui, tá certo? Muito obrigado, valeu mesmo aí, foi muito bacana hoje, valeu. Obrigado. Valeu, Sola. Grande abraço. Sola. Abraço. Tchau. Tchau, Sola. Eu vou te ligar, Sola, depois. Valeu, um abração.